Então, pessoal, a gente vai continuar falando hoje sobre, agora nesse vídeo de forças. Em específico, a gente vai falar um pouco sobre forças elásticas, né? Elas são bastante importantes aí na tratativa dos sistemas biológicos, tá? Então, definindo aí a força, então a gente vai comentar sobre forças elásticas. É o seguinte, sistemas, né, e aí independe, a gente pode ser bastante genérico aqui, ao serem submetidos a certos esforços, eles sofrem deformações, né, nas suas dimensões. Então suponha que eu tenha um sistema que ele tenha uma certa elasticidade e eu vou puxá-lo, né, e aí puxar significa interagir com esse sistema, significa a atuação de força. Esses sistemas, eles podem ou não se deformar, tá? Então pode ser que eu pegue esse carinha aqui e a ação dessa força deforme, né, ele. Então ele vai fazer, deixa eu só tentar esticar ele um pouquinho aqui na força bruta. Opa. Então ele vai se deformar. Então ele tinha aí um tamanho L e agora ele passa a ter um tamanho L mais um delta L, né? Então há uma variação, supondo que, lógico que ele não vai crescer só de um lado, mas supondo que ele tinha esse tamanho originalmente, então isso aqui seria o delta L, tá? Então ele sofre uma deformação. Mais uma vez, lembrando que essa deformação ela acontece em nível atômico, né? Os átomos dentro do material, vou fazer só em uma direção aqui, eles se mantêm as suas posições de equilíbrio separados a uma distância d. A gente chama às vezes essa distância de parâmetro de rede, porque ele define uma rede cristalina, uma rede de átomos. Quando eu aplico uma força, por que ele tem essa distância aqui? Porque existem duas interações acontecendo. Primeiro eu tenho uma interação eletromagnética, né, de repulsão, porque eu tenho uma nuvem eletrônica e esses caras estão se repelindo. E eu tenho também a força nuclear forte, que tenta manter esses caras próximos, certo? Então, a força resultante desse sistema mantém os átomos em equilíbrio. Na hora que eu aplico uma força externa, F, sobre esse sistema, eu gero uma nova força resultante. E força resultante leva a movimento. Então esses átomos eles são aí esticados das suas posições de equilíbrio, tá? Então eu tenho um ganho na interação. No entanto, na hora que eu tiro a força, existe uma tendência de reestabelecer a posição de equilíbrio. E é isso que a gente chama de força elástica, né? Então as forças elásticas elas são forças que são restauradoras, porque elas tendem a retomar a configuração original do sistema. Então, sistemas que são elásticos, eles tendem a retomar esse tipo de configuração. Tá? E aí, essa deformação, ela depende do esforço que está sendo aplicado, ou seja, da força, da forma geométrica com que esse material é constituído. Tá? Então, a gente tem algumas classificações, eu não gosto muito de ficar levando muito a sério, desculpem, essas classificações, no entanto, só para ficar registrado, tá? Então, a gente tem as chamadas forças de tração. Isso aqui é muito importante, por exemplo, quando a gente está pensando em deformação óssea, na parte da medicina esportiva. Isso aqui é extremamente importante, tá? Então, na deformação, então suponha que eu tenha aí um corpo, vamos colocar assim, certo? E aí, atração significa puxar esse cara no sentido, no seu sentido maior, né? Então eu realizo uma força, eu vou chamar até mudar a letra, chamar de T, de tração. E aí o que acontece é que conforme o desenho aí de cima, há um aumento
né, no tamanho desse cara, né? Então eu tinha um tamanho L que passa a ter agora um tamanho L', né? Onde L' é maior do que L, que é isso que eu estou colocando aqui, né? O L' vai ser o L mais o ΔL que está aí. Então essa é a chamada força de tração. Ou seja, é uma força que tende a tracionar. Ela poderia acontecer também na direção menor, certo? Mas a ideia é, ela muda o comprimento linear desse corpo, tá? Outra força que a gente tem, outro tipo de força que a gente tem, vai ser o oposto dessa, que são as forças de compressão. Quando, por exemplo, a gente pula, né, vamos supor que você pule aí sem dobrar os joelhos, você está tendo uma compressão dos seus ossos da perna, né, principalmente aí do fêmur, tá? Então, só recuperando o desenho aqui para ficar mais simples, ao invés de eu ter a força de tração atuando nesse carinha. Aqui eu fiz um desenho só. O que eu tenho é uma força, eu vou até mudar a cor, uma força que tenta reduzir o tamanho linear desse cara. Então, é uma força de compressão, vou chamar de C, certo? Que atua sobre esse cara aqui. Então, agora, nesse caso, o novo sistema... deixa eu tentar duplicar isso aqui. O novo sistema, ele reduz o seu tamanho aí, certo? Então, o L', nesse caso, ele é menor do que L. Então, houve aí uma compressão. Tá vendo? É muito similar ao que a gente está olhando, né? Então, essa compressão também ela é chamada de um encurtamento. Então, isso aqui acontece nos músculos, né? Os músculos é legal porque assim a função principal do músculo ela é de encurtamento. Então eu tenho um deslizamento das fibras musculares e esse deslizamento das fibras musculares reduz o tamanho do músculo. Na hora que eu reduzo o tamanho do músculo, como ele está inserido por meio de um tendão no osso, então eu gero um movimento, eu gero uma força nesse osso, tá? O músculo consegue sim ter uma força de tração, mas a componente de tração do músculo é muito pequena com relação à componente de compressão. Então, por exemplo, a gente precisa, para gerar um movimento de ida e volta, por exemplo, para dobrar o braço, eu preciso usar dois músculos, né? Eu uso o bíceps num sentido e uso o tríceps no outro, certo? Então, a gente tem esses dois tipos de força. Então tem um encurtamento. Então o encurtamento muscular ele não acontece voluntariamente pela compressão, mas pode acontecer, certo? Se você está fazendo aí um movimento isométrico, por exemplo, tá? Mas ele funciona pelo encurtamento, beleza? Então essas forças podem gerar, como eu disse, encurtamentos e dilatação nas direções perpendiculares do material também, né? Porque na hora que, por exemplo, pensa no músculo, quando você vai lá, sair da academia, eu vou mostrar o meu bíceps. Você faz o bíceps encurtar, mas ele cresce na direção perpendicular. Então, nesse sistema aqui, o que acontece é que na hora que ele encurtou, ele gerou uma variação também na direção perpendicular, tá? Porque eu estou pondo mais material no mesmo espaço, né? E dois materiais não ocupam o mesmo espaço físico. Então, nesse caso aqui, o que eu teria seria uma diminuição. Tá bom? Então, tá vendo como isso aqui está muito relacionado, por exemplo, com essa questão muscular, né? E a gente pode trabalhar em termos dessas forças. Essa compensação, ela serve para justamente acomodar esse estresse mecânico que está acontecendo nas entranhas, vamos colocar assim, desses materiais, mas que a gente não está levando em consideração no momento, tá? Então, além da tração e da compressão, a gente tem também as forças de flexão, certo? E essas aqui são bastante complicadas
do ponto de vista mecânico. Complicadas não no sentido de tratar as forças, mas das consequências que elas geram. Então suponha que eu tenha um sistema que pode ser um osso, pode ser um tijolo, pode ser qualquer coisa, mas que eu coloque aí um sistema rígido, né? Em que eu coloque uma força aqui, por exemplo, tá? E aí coloque outras duas forças aqui. Aqui e aqui. O que vai acontecer, suponha que essa aqui seja a linha média desse sistema, o que vai acontecer é que ele vai gerar uma deformação, né? Que é o que a gente chama de flexão. E aí desenhar isso aqui é um pouquinho mais chato. No final, esse sistema vai fazer alguma coisa desse tipo aqui. Certo? Então vai ter a flexão. Então é importante, por exemplo, que os nossos ossos tenham um pouco de flexão. Mas não muito, senão a gente não pararia em pé. Certo? Mas se eles não tivessem qualquer impacto que tivesse esse formato, né? Então duas forças agindo em sentidos contrários, ele poderia quebrar, por exemplo. Então é importante ter essa elasticidade. A elasticidade garante que o material sofra esse tipo de estresse mecânico, mas que ele não rompa, que ele não quebre, tá? Então o corpo sofrerá uma compressão em uma superfície e tração na outra, né? Então eu estou comprimindo nessa superfície inferior aqui, estou tracionando na outra, por exemplo, né? Eu poderia mudar a direção. Aqui eu posso comprimir, mas eu poderia estar puxando também, né? Não importa. Além desse tipo de movimento de flexão, outro movimento que é muito importante é o movimento de torção, tá? Que materiais elásticos podem suportar. No movimento de torção, vamos pegar nosso exemplinho aqui de novo. O que vai acontecer é que eu vou aplicar uma força que ela é mais ou menos dessa forma. Ela tende a torcer o sistema. Músculos podem sofrer não, acomodar esse tipo de torção. Então, também a análise desse tipo de força é muito importante. E aí, um fator que a gente precisa analisar é a chamada elasticidade. Elasticidade. A elasticidade, ela é a capacidade do corpo retornar à sua forma inicial, ou seja, dele se reorganizar para o seu formato inicial após a retirada das forças que estão gerando esses tipos de deformação. Tá? Então, se eu retiro a força e o material tende a retornar, então a gente diz que esse é um corpo que tem uma certa elasticidade. Se a elasticidade for pequena em comparação à intensidade das forças que estão sendo aplicadas, então a gente vai ter um rompimento, certo? Então depende do que eu preciso. Às vezes é necessário que eu tenha que romper alguma coisa, né? Então eu precise quebrar alguma coisa. Às vezes isso é necessário, mas nos sistemas biológicos em geral é importante que você não quebre, né? Então, pensando no sistema musculoesquelético, é importante que exista elasticidade desses tecidos, mas porque eles precisam retomar, eles precisam sofrer estresses e retomar as suas características. Então, a gente pode caracterizar a elasticidade por uma chamada constante de elasticidade. Né? De modo geral, a gente pode descrever a deformação do corpo, e isso é uma aproximação muito básica, pela chamada lei de Hooke. Tá? Então, note que essa é uma lei, então ela é experimental, ela surge da aparição, que ela diz o seguinte, que se eu atuo com uma certa força, tá? Eu estou desprezando aqui direção, sentido dessa força, mas só a intensidade dessa força, um sistema vai sofrer uma certa deformação. Então, essa aqui é a deformação. E proporcional a uma constante.
Então essa aqui seria a constante elástica. Materiais que são dificilmente deformados têm constantes elásticas grandes, enquanto materiais que são facilmente deformados têm constantes elásticas pequenas, né? Então, dizemos que a gente está na região elástica do material se esse corpo volta ao seu tamanho natural. Então eu aplico uma força. E aí surge uma força restauradora. Tá? Então eu posso colocar assim, uma força elástica restauradora. Eu vou colocar um sinal negativo aqui para indicar que ela é restauradora. Ela surge ela surge como uma reação à força externa. Então se eu aplico, vamos pegar nosso exemplozinho aqui de novo. Desculpem, só isso aqui que eu quero. Então eu aplico uma força que tende a deformar, então essa aqui é uma força externa, então surge uma força igual e contrária, eu vou pôr dois tracinhos para dizer que elas são iguais e contrárias aqui, que é, essa aqui é a força externa, e essa aqui é uma força elástica, certo? Porque ela tende a retomar. Então, essa lei, né, então, a lei de Hooke, ela vale para materiais que são homogêneos, certo? Materiais que não têm, que mantêm uma estrutura cristalina muito bem organizada, tá? Outra forma que é usual de a gente encontrar, e aí para sistemas biológicos isso é bastante comum, é de avaliar, né, de mensurar o grau de elasticidade através de uma constante, tá? Que é o chamado módulo de Young. O módulo de Young ele é basicamente definido em termos da tensão, note que aqui não é força, mas é a tensão que o material sofre em termos da deformação, certo? Eu caracterizo essa tensão como sendo força por unidade de área. Tá? Então aqui eu tenho a força e aqui eu tenho a área a qual essa força está sendo aplicada. Certo? Então pensa assim, de onde que sai essa tensão? Isso funciona como se fosse uma pressão. Tá? Então por que eu posso, por exemplo, deitar numa cama de pregos? Porque por mais que eu tenha um prego que pode me furar, na hora que eu distribuo a força, quem que é a força? É o meu peso sobre a cama de pregos, sobre essa área, então eu reduzo a pressão. Então, a pressão geral que os pregos estão exercendo sobre a minha pele, ela é muito pequena, porque eu tenho a mesma força, que é o meu peso, distribuído numa área muito grande. Então, esse conceito de tensão é justamente para levar em consideração uma característica geométrica do material, que é essa área que aparece aqui, tá? E a deformação, ela é uma deformação relativa, ou seja, o quanto o cara deforma em termos do seu tamanho original, certo? Então essa aqui é a deformação. Então esse ΔL é exatamente aquele ΔL que a gente estava colocando aqui, certo? Em termos do tamanho total, beleza? Então o módulo de Young, ele caracteriza a deformação, né? As unidades aí do módulo de Young, como a gente vai ver, ó, vai ser dado. Isso aqui não tem unidade de nada, porque eu tenho unidade de comprimento sobre comprimento, comprimento sobre comprimento, não tem unidade de nada. E aqui eu tenho unidade de força por área, então isso aqui é Newton por metro quadrado. Tá? Então, a gente tem que analisar, em geral é comum, né, vou colocar em outros termos, a gente classificar os materiais em termos dessa característica. Então, qual que é a constante elástica do material, qual que é o módulo de Young de um dado material, certo? Então, a gente usa essas duas propriedades, seja a lei de Hooke, em termos da constante elástica, seja o módulo de Young, em termos aí da tensão por deformação, tá? Agora, se a gente, por exemplo, vou usar o gráfico aqui, mas eu vou mudar as variáveis.
Aqui não é mais I, aqui não é mais J. Da cor. E vou esticar esse carinha um pouquinho para cá. Só para ficar mais fácil da gente olhar. E vou colocar aqui, ó, deformação. Em termos da tensão aplicada. Os materiais, em geral, apresentam um comportamento que segue uma curva desse tipo aqui, ó. Eu tenho uma região que é linear, ou seja, que obedece à lei de Hooke, tá vendo? Deformação em função da força, né? Poderia até trocar tensão aqui, acho que até melhor, na verdade. Opa, desculpa, o que eu queria fazer é selecionar isso aqui, deletar e escrever aqui força. Tá? Na verdade, o módulo da força, a intensidade da força. E aí sim, eu tenho uma região em que eu tenho uma reta, né? Então tem um ponto aqui que caracteriza o que a gente está chamando de região elástica. Essa região é aquela na qual, na hora que eu tiro a força, o material retoma o seu tamanho original, certo? Aí eu posso ter uma região que ainda é elástica, mas que a relação não é direta, certo? Então eu posso continuar aumentando a força, mas eu começo a deformar esse material. Então aqui ainda a gente pode chamar de região elástica. Até vou colocar tudo junto aqui, ó. Aqui ainda é a região elástica, mas nessa primeira região funciona a lei de Hooke, porque eu tenho um comportamento linear. Nessa outra região já não funciona, certo? Por quê? Depende da estrutura interna, eu precisaria analisar a estrutura atômica. Nota como é complicado isso, tá? E aí eu tenho uma região inelástica, em que eu tenho um crescimento diferenciado, não é mais linear como aqui, a lei de Hooke não vale mais, e o que acontece é que se eu soltar o material, ele fica deformado. É igual você pegar o elástico que prende o cabelo, no começo você estica ele um pouquinho, mas se você começa a esticar ele muito, ele não assume a sua configuração inicial. Significa que algumas, do ponto de vista microscópico, significa que algumas ligações ali, algumas ou várias ligações foram rompidas, certo? Então esse material fica deformado, tá? Então nessa região eu tenho a região inelástica, Ele pode sim até voltar, assumir o seu comprimento inicial, não inicial, voltar um pouco, mas ele fica esgarçado, vamos colocar em termos populares, né? Então tenho aqui 1, 2 e eu tenho uma terceira situação, 3, que é o ponto de ruptura. Então aqui o material ruptura. O material se quebra. Então eu quebrei tantas ligações ali que uma parte do material vai para um lado, outra parte vai para o outro, certo? Então os ossos, por sua função esquelética, eles possuem extrema resistência física, só que eles têm pouca resistência fisiológica. A resistência física ela é determinada pelas forças internas, que compensam a ação de forças externas, mantendo o corpo em equilíbrio, né? Então, por exemplo, a tíbia, ele é um osso, é o osso mais volumétrico, mais vulnerável, não volumétrico, desculpa, vulnerável da perna do ser humano. Ele sofre fraturas para compressões da ordem, né? Então a tíbia sofre fraturas para forças com módulo da ordem de 10 a 4 newtons, tá vendo? É bastante coisa. Ou seja, como ele é tão vulnerável, ele tem que ser muito resistente. Então, a gente pode usar essas ideias todas aqui para calcular as deformações, tá? E aí eu vou deixar, vou fazer no próximo vídeo, eu vou fazer um exemplo de como a gente poderia usar todas essas informações e um pouco daquilo que a gente tem sobre a mecânica, certo? Então a gente vai usar essas informações e vai chegar na questão mecânica, beleza? Então eu vou parar por aqui. Deem uma olhada, essa aula foi muito sobre termos e tal, mas é importante porque ela tem bastante correlação com os sistemas biológicos, tudo isso que a gente está estudando e pretende estudar nas próximas aulas aí, beleza?